fazer um teste para ver se você vai ficar rico. Sabe o que eu fiz? Certa vez eu participei de uma pós-graduação e eu falei sobre gestão financeira. Eu falei sobre contabilidade gerencial aplicada a negócios. E aí eu fiquei pensando, como é que eu faço para chamar a atenção das pessoas que estavam fazendo a pós-graduação? Eram pessoas ligadas ao agronegócio. Eu fiquei pensando, como é que eu faço? Aí me veio a ideia, já sei o que eu vou fazer. Eu perguntei para eles, tem alguém aqui que pensa em ficar rico? Deseja ficar rico? Aí, na hora que eu perguntei, né, todo mundo levantou a mão. Então, tá bom. Então, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui. E eu coloquei 10 itens nesse teste. 10 itens. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se você vai ficar rico. Então, eu vou fazendo as perguntas, né, vou explicando cada item e você vai dizendo se você está no caminho. Evidentemente que, se cumprisse os 10 itens, estaria, então, no caminho da prosperidade, no caminho da riqueza. Então, foi isso que eu fiz. Tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz para ver se as pessoas estavam no rumo da prosperidade foi o seguinte, eu perguntei, até eu anotei aqui, basicamente é o seguinte, se você tivesse dinheiro, o que você faria? Isso até serve para você também que está me acompanhando. Se você tivesse dinheiro, o que você faria? Tá? E essas 10 coisas, na verdade, foi uma coletânea de informações que eu li e eu percebi que fazia sentido. E naquele momento, entendeu? Eu achei que ia ficar bom a forma como eu estava abordando. Pois bem, vamos lá então. Aí começaram as respostas, tá? Era cerca de 30 alunos. Então, a maioria das respostas, resumidamente, foi o seguinte, eu compraria um carro novo, eu faria uma viagem, eu compraria uma casa, e foi. Mas, de maneira geral, todos seguiram esse raciocínio. Aí, na hora que encerrou, todos que quiseram falar, falaram. Aí eu disse o seguinte, eu peguei e fiz a seguinte consideração, engraçado. Ninguém quis ficar com o dinheiro. Todos preferiram aquilo que o dinheiro pode te oferecer, mas ninguém quis ficar com o dinheiro. Certo? E imaginar quem é rico é porque tem dinheiro. Mas naquele momento, ninguém quis. Aí eles questionaram, entendeu? Não, mas não, se for para eu ter dinheiro, para não poder ter um carro, para não poder ter uma casa, para não ter tal coisa, né? Então aí também não é, então eu não quero ser rico, não. Tá? Se for desse jeito, eu não quero ser rico. Certo? Mas aí, se eu chamasse a atenção deles, até no dia eu acho que eu nem faria isso, mas se eu falasse assim, mas é engraçado. Vocês falam que que preferir as coisas que o dinheiro compra. Mas quando a gente observa as pessoas que são ricas, elas costumam fazer viagem, ter casa boa, elas costumam ter carro bom, tudo. Então elas têm uma independência financeira. Então o que está acontecendo? Tá? Na verdade, o que estava acontecendo é o seguinte, é que o princípio da riqueza que eu comentei é o seguinte, primeiro você tem que ter o dinheiro e depois o dinheiro vai trabalhar para você. Então todas essas coisas que está dizendo, casa, carro e por aí vai, isso quem vai comprar para você é o dinheiro que você colocou para trabalhar para você. Não é o seu suor, certo? Não é o seu suor. Então dá-se a ideia o seguinte, imagina um copo aonde ele está, vai enchendo, uma hora ele vai transbordar. Uma hora ele vai transbordar. A riqueza ao qual os ricos fazem é do transbordo. Então, quando é que vai aparecer a casa muito boa? É o transbordo, quer dizer, depois que já encheu, depois que ele já construiu alguma coisa que dá renda para ele, aí vem a casa, vem um carro, vem isso, vem aquilo. Porque senão você vai ser um dublê de rico. É mais ou menos o seguinte, você pode ter uma casa? Posso. Pode ter o carro? Posso. Posso fazer a viagem? Posso. Só que tem um detalhe, você vai trabalhar muito para poder ter que pagar aquela casa. Suor, você tem, como você não tem dinheiro, então é suor, e a casa só dá despesa. Você vai ter que trabalhar muito para manter aquele carro, mais suor, e o carro só dá despesa. Vai ter que, aí na hora de viajar, deu até uma pensada, percebeu? É porque na hora de viajar, o que acontece? Você precisa de tempo para viajar. Bem, se você está trabalhando e deve estar numa pressão violenta, porque você está trabalhando para produzir muito dinheiro, para você ter uma renda boa, e está trabalhando para alguém. Essa pessoa vai cobrar bastante, meta, não sei o quê. Então não sei se você vai estar com esse tempo disponível para ficar curtindo o dinheiro que tem. Nessa situação, a gente poderia chamar talvez de dublê de rico. Porque quando o rico ele já está nessa fase em que ele está rico, ele não faz, quem faz é o dinheiro que faz para ele. Então o dinheiro compra o carro para ele, o dinheiro compra a casa para ele, o dinheiro compra... E o que faz isso? O transbordo. Então primeiro você passa a ter dinheiro
para depois desfrutar do dinheiro. É por isso que é importante, dentro desse desafio de Destrave Empreendedor, perceber como é que é a mentalidade de rico, porque o rico, ele não quer trabalhar exagerado dessa forma, para manter coisas. Ele quer trabalhar exagerado para fazer as coisas que ele tem cresçam, e aquelas coisas que estão crescendo, parte dela vai produzir isso que ele quer. Então, essa foi a de número 1, certo? Essa foi a número 1. Então, admitir que gosta de dinheiro. Você tem que admitir que gosta de dinheiro. Por quê? Porque depois começa aquele negócio, dinheiro não é tudo. Eu não estou dizendo que é, mas estou dizendo o seguinte, começa a ter várias formas de pensar que, na verdade, não tem nada a ver com dinheiro. É uma forma de te acomodar. Então, jogar a culpa no dinheiro. Também eu não quero, para que trabalhar desse tanto, não sei o quê. Só que também tem um detalhe, né? Se imaginar essa questão de ficar parecendo ter tudo que alguém que tem dinheiro tem, e tem que pegar e trabalhar demais para ter, aí é que eu poderia fazer a pergunta agora, será que compensa fazer isso? Será que compensa ser dublê de uma coisa que é aquilo que eu não sou, e eu sou obrigado a trabalhar exagerado para manter um padrão que eu não posso, certo? Sem guardar nada e lembrando que o tempo está passando, tá? Percebeu? Esse é o número 1, mas vamos seguir os 10 e aí vocês vão seguindo. Inclusive, comentando se concorda, se discorda, tá? O argumento é meio forte também, né? Então é isso aí, né? Vamos para o próximo item. Vamos para o item 2. Vamos ver como é que você se comporta em relação ao item 2. Tá? Se eu te falar assim, em relação ao item 2, que dinheiro é poder, você concorda? Você concorda que dinheiro é poder? Bem, então vamos lá. Tem uma lógica da economia, isso eu aprendi quando eu fiz mestrado em economia, que é basicamente o seguinte: a mercadoria, vamos supor, a pessoa tem um dinheiro, em negócios é assim que funciona, né? Em negócios a pessoa tem o dinheiro, aí ele compra mercadorias. Ele vende as mercadorias e depois ele pega o dinheiro. E assim fica um ciclo. Dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Então, no tempo mais, no princípio, tem um economista, se não me engano, Kalec, ele falava desse ciclo, mas ele estava sendo muito do tipo, muito inocente, tá? Então ele estava sendo muito inocente em relação a isso. Depois apareceu um economista mais voltado à área de bancos, certo? Que ele explicou com melhor clareza essa questão do dinheiro. Então olha só o que ele falava, olha só a virada de chave dele. O sonho de toda mercadoria é virar dinheiro. Mas na hora que volta a ser dinheiro, o dinheiro, ele não quer virar mercadoria, a não ser que ele perceba a possibilidade de crescer. Entendeu a lógica? Mas por que é assim? É porque a mercadoria, ela só serve para virar dinheiro. Não tem outra coisa. A mercadoria, ela já foi o resultado do dinheiro. Agora ela só pode voltar a ser dinheiro. E o dinheiro? O dinheiro pode comprar qualquer mercadoria. Tá? O dinheiro, então, quer dizer, já que o dinheiro pode comprar qualquer mercadoria, então veja bem que o dinheiro, ele é mais versátil, ele é mais flexível, ele serve para várias situações, porque ele pode virar qualquer coisa. Aqui a gente poderia até acrescentar mercadoria, serviço, tá? E todos aceitam dinheiro, mas as pessoas não aceitam mercadoria para pagamento. A época do escambo, que trocava tantas galinhas em troca de um porco, isso não existe mais, né? Então, quem tem o dinheiro, de alguma forma, ele tem a capacidade de comprar qualquer mercadoria. E quem tem mercadoria tem que fazer ela voltar a ser dinheiro para que ele possa comprar mercadoria. Tá? Agora, veja bem, só que tem um outro detalhe também. Como o dinheiro, ele tem essa capacidade, e toda mercadoria só em voltar a ser dinheiro, o dinheiro, ele cobra caro por isso. Por exemplo, se o dinheiro, na etapa 1, perceber que ele virando mercadoria, na etapa 2, ele vai ser maior, então é tipo assim, então o dinheiro, ele está pequenininho, aí ele cresceu, etapa 2, etapa 3, etapa 4, e ele vai crescendo. Quer dizer que a cada movimento, dinheiro, mercadoria, o dinheiro cresce. É mais ou menos isso que acontece no comércio? Sim ou não? Então, bem, já que dinheiro é poder, é mais ou menos o seguinte: como pode explicar alguém ficar sem dinheiro? Como explicar alguém que fica antecipando aquilo que vai receber nas maquininhas, cartão de crédito, que fica antecipando as coisas? Como é que explica isso? Quer dizer que a pessoa, ela não acumulou dinheiro e por conta disso ainda está passando parte do dinheiro que era para ser dela, para agora nessa antecipação, ela deixou menos dinheiro para ela e passou dinheiro para alguém.
Tá? É como se dissesse do ponto de vista da mentalidade, olhando mais profundamente, bem, não é que eu não estou muito preocupado com isso não, certo? Eu estou, tipo assim, eu estou indo, tá? Mas eu não estou preocupado em acumular dinheiro. Então, é como se ela dissesse, eu não estou preocupado em ter poder, certo? Veja bem que na hora que a gente chega nessa situação, tem que lembrar que as pessoas que são prósperas, ricas, elas se preocupam muito com isso. Elas se preocupam de fazer com que o dinheiro cresça. No dia que você tem um negócio, que está mais estruturado, as coisas que você faz, você fica mais prudente e você tenta manter um ritmo de crescimento do dinheiro, certo? Isso na forma de estoque, de prédio, de aplicações, certo? Então você vai seguindo uma sequência aonde você vai justamente preocupando em fazer o dinheiro ficar cada vez maior, certo? Veja bem que é uma coisa que parece tão simples, né? Mas então, o dinheiro é poder. Tá bom, você concorda com isso? Que o dinheiro é poder? Você concorda que quem, por exemplo, banco ganha muito dinheiro? Por quê? Porque, inclusive, quem explicou isso aqui, essa lógica que eu estou mostrando, é alguém ligado a banco. Aí ele mostrou por que os bancos ganham tanto dinheiro, tá? Bem, já que é assim, então, lembrando que, será que eu vou ficar rico? Será que eu tenho potencial para ficar rico? Bem, se você não reconhecer que o dinheiro é poder e passar a ter mais poder ao longo do tempo, então a resposta já está dada, certo? Por quê? Porque agora, se você quiser acumular dinheiro, certo? E o dinheiro fica cada vez maior, então você está seguindo o caminho da prosperidade, o caminho de ter dinheiro, tá? Esse é o item de número 2, certo? E aí, como é que foi no item número 2? Tá? Dá para perceber que o dinheiro é poder? E sabendo que o dinheiro é poder, você vai fazer de tudo, você vai fazer aquilo que precisa ser feito para poder acessar o dinheiro, para poder manter e para poder crescer esse dinheiro? Cadê o 2? Será que você vai ficar rico? Vamos para o item 3. Pois bem, então, o item 3 que eu coloquei nessa esteira é o seguinte: trocar consumo atual por consumo futuro. Veja bem que é o seguinte, se eu utilizar todo o recurso que eu tenho agora para produzir um benefício no presente e não guardar nada para o futuro, bem, a resposta já está dada, certo? As pessoas que elas têm essa mentalidade de prosperidade, elas sempre trocam parte do consumo atual por um consumo que vai acontecer no futuro. É como se elas defendessem a ideia que o futuro tem que ser melhor do que o presente. Tipo assim, existe aquela ideia, esses dias até ouvi que virou meme também na internet, alguém comentando assim, olha, eu não vou guardar dinheiro, porque, não, é uma senhora de idade, que não, eu guardar dinheiro, certo? Eu fiz foi aproveitar tudo mesmo, aproveitei o dinheiro que eu tinha, tá? E aí a mulher, e aí? E agora? Não, agora eu não morri. Ela falando, né? Falou, nossa, agora eu não morri, quer dizer, então o que aconteceu? Ela ficou velha, pobre, certo? Mas eu não morri, certo? Então, parece que no projeto estava previsto que era para ela aproveitar na juventude e já aproveitar e pronto, encerrar o ciclo, né? O problema é que não morreu, certo? As pessoas, é como se a gente até dissesse o seguinte, então as pessoas que pensam na prosperidade, no fundo elas estão imaginando que não vai tão cedo, certo? Elas estão acreditando que elas vão viver mais tempo para desfrutar disso. Provavelmente, por conta disso, é capaz que já envolve alguns hábitos de cuidar do corpo, alimentação, evitar os excessos, porque senão não faz sentido. Você fica guardando, mas se você está acabando com a máquina que no caso é o corpo humano, que um dia vai desfrutar daquilo, mas se você está acabando com ele, então aí pronto, aí não fechou. Então como é que faz? Aí se eu estou guardando, mas depois eu não vou desfrutar, então por que eu estou guardando? Certo? Então é melhor já liquidar a fatura agora, certo? Então a ideia é trocar parte do consumo atual por consumo futuro. Você já faz isso? Isso aqui, na verdade, é como se estivesse falando coisa de outras palavras. Você guarda um pouco daquilo que você recebe por mês? Está sendo guardado? Porque isso é para o consumo futuro, tá? Então, aqui eu tenho, quando eu fiz isso aqui, ó, eu estava, no dia que eu peguei e escrevi o meu e-book, olha só o que eu coloquei aqui, ó, o presente é um presente. Devemos aproveitar o presente e viver o hoje. Nós nem sabemos se vamos estar vivos amanhã. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Frase que conheci no mestrado em economia, né? Aí eu ficava observando essa frase, aí foi um dia que eu peguei e lembrei. Mas e se por acaso a pessoa ela ficar idosa? Vai ficar idosa ou vai ficar mais madura? Eu não disse também que tem que ficar idoso, mas vai ficar mais madura, né? Não precisa esperar tanto. Então não faz sentido, né? Aqui até eu nunca tinha lido sobre isso, mas quando eu comecei a ministrar aula para pagar a faculdade, então eu tinha um ritmo de trabalho muito grande. Eu ministrava aula, era combinado, tinha hora que era de manhã, à tarde, à noite, e faculdade de manhã e à tarde. Durante 4 anos foi assim.
E desde aquela época eu já não conformava, eu não concordava com essa ideia. Como é que eu posso trabalhar tanto, certo? E depois utilizar esse dinheiro todo agora no presente. É como se eu estivesse dizendo, eu formei com 25 anos por aí, 25. Então, quando eu tivesse com 35, eu vou continuar desse jeito? Eu vou continuar trabalhando 3 períodos? Com 45, então se eu não guardar nada, é óbvio que eu vou ter que fazer isso, é óbvio. Com 55, tem, e por aí vai. Ah, só de pensar nisso, eu falei, não, eu não. Isso eu não quero para mim, não. Olha só. Então eu vou guardar parte do consumo, aqui, como é que está dizendo aqui? Parte do consumo atual não vai ser feito agora, vai ser feito no futuro. Perfeito. E eu guardava 1/3. Desde 25 anos eu faço isso. Eu sempre guardava. Só que, aí eu falei, mas como é que você fazia isso? Nós estamos falando que você não quer ficar rico? Você não quer ficar próspero? Mas então você tem que começar. Isso não vem de graça. E veja bem que não tem nada a ver com muita inteligência. Não tem nada a ver com muita inteligência. Eu acredito que tem a ver muito mais com disciplina e com projeto de vida futuro. Certo? Porque tem gente que às vezes é muito inteligente. Nossa senhora, tem pessoas que eu converso. Até hoje eu não consigo entender na hora que eu vejo essa pessoa. Eu costumo falar de efeito segunda-feira. Parece que na segunda-feira não está trabalhando, o dinheiro não entra. Né? E quando o dinheiro entra, também desaparece. Né? Mas nós estamos falando de mentalidade que leva à prosperidade. Então essa é uma delas. Então não tem um segredo. O segredo tem disciplina, e não é fácil, né? Ficar 1, 2, 5, 10, 15, certo? Então é trocar parte do consumo presente pelo consumo futuro. Você está acreditando que você vai estar lá no futuro e que lá no futuro você já vai ter o seu trabalho, mais essa bola de neve que você vai acumulando ao longo do tempo. Faz sentido? Concorda com isso? Comenta aí. Esse foi o item 3, certo? Então vamos seguindo aí. No final, nós vamos ver aí como é que a quantos passos você está da prosperidade. Será que você vai ficar rico? Então vamos para mais uma reflexão, tá? Então vamos ver como é que você está em relação ao caminho da prosperidade. Então vamos lá? Não comprar despesa e comprar somente receita. Tá? Então se você não comprar despesa ou comprar pouca despesa e comprar receita, quanto mais receita você compra, seria melhor ainda para a prosperidade, para a sua prosperidade. Como é que funciona isso? Isso é muito simples de explicar. Muito simples. Você tem uma casa, certo? Você tem uma casa. Tá bom. Essa casa que você tem, você aluga ela ou você mora nela? Se você aluga, está entrando dinheiro. Ela é fonte de receita. Se você mora nela, ela é fonte de despesa. Certo? Então veja bem que a casa, ela pode ser receita ou despesa. Depende daquilo que você faz com ela. Você tem um carro, vamos imaginar, por exemplo, alguém que está começando a vida, tá? Que está com pouca posse e tudo, ele tem um carro. É despesa ou é receita? Bem, se ele pega esse carro, por exemplo, para trabalhar, para fazer transporte de pessoas, né? Através de aplicativo, então é uma fonte de receita. Ele está ganhando dinheiro com aquele carro. Agora, se ele usa o carro somente para passear, e o carro dá despesa, certo? Então, aí o carro, olha só, o carro pode ser receita ou pode ser despesa. Só que não basta nisso, né? Vamos pegar, olha por isso que é bom despertar para a mentalidade. É que as coisas que dão despesa, além de dar despesa, elas ainda te cobram mais para você ter ela. Ela cobra mais dinheiro ainda. Como assim? Não, a casa, além de você manter ela, você tem que pagar mais coisa dela. Certo? Você tem que pagar mais coisa. Não fica só a casa. Normalmente as despesas, elas cobram mais de você, certo? Você tem que cuidar delas. A casa pode estragar, aí você tem que arrumar ela. A casa estraga o chuveiro, aí você vai lá e arruma. Certo? Então, despesa tem essa característica. O carro estraga, você vai ter que arrumar ele. Então, por aí, tudo que acontece no carro, você vai ter que cuidar dele. Se ele é então, veja bem que, além de ser uma despesa, você ainda tem que cuidar dele. Agora, quando você tem uma receita, além de ter uma receita, ela ainda passa a cuidar de você. Se você tem uma casa alugada, aquele aluguel está ajudando você, está cuidando de você, porque você pega aquele dinheiro e com aquele dinheiro você faz outras coisas. Se você tem um carro que você utiliza ele como receita, então a receita que você utiliza daquilo ali, você pode utilizar para fazer outra coisa. Olha que interessante. Então quer dizer que eu posso, seguindo esse raciocínio, já perceber o seguinte, que a despesa, além dela ser onerosa, eu ainda tenho que cuidar dela. A receita, ela não é onerosa, e depois, a cada dia, quanto mais passa o tempo,
mais ela resolve cuidar de você, certo? Então, neste item aqui, olha só, eu estou lembrando assim, ó, tem pessoas que acabam de comprar um carro e logo que ele sair da agência, você já perdeu 25, 30% do valor dele. Certa vez eu li um livro, o Milionário Mora ao Lado, eu acho que chama esse livro, tá? Milionário Mora ao Lado, sabe o que ele falava? Ele falava assim, olha, as pessoas, alguém que pesquisou sobre a característica dos milionários. Característica dos milionários, eu te pergunto, tem carro novo ou carro usado? Pode ser por espanto seu. No dia que eu li esse livro, eu descobri que, como milionário, eles fazem essas contas que nós estamos refletindo, eles preferem comprar um carro já com um certo uso. Para quê? Porque ali ele economiza dinheiro. Aquele dinheiro que ele economiza, ele aplica, ele está correndo, ele está ganhando, ele está rendendo em uma outra coisa, certo? Para mim foi um choque, porque eu imaginava que aquelas pessoas que ficam ostentando, que ficam aparecendo, elas não são milionários, elas não são. É tipo assim, é tipo um dublê. A gente vê uma coisa, mas que na verdade não faz sentido. Eu lembro, inclusive, por conta disso, vocês já viram falar de Casa dos Artistas? Já viram? Casa dos Artistas é o seguinte, tipo um asilo que tem, se não me engano, no Rio de Janeiro, aonde ficam as pessoas que já foram artistas famosos, que já ganharam muito dinheiro, certo? E que agora, como não tem, então tem um local para dar um certo conforto para eles. Olha só. Então, provavelmente, se a gente fosse aplicar aquilo que nós estamos seguindo até agora, tá? Provavelmente esse item aqui, ó, provavelmente eles compraram despesa e não compraram receita. Tanto que no final da vida, aí faltou receita, certo? Então seria isso. Vamos continuar aí, vamos ver se você está no caminho da prosperidade. Ganhar juro ao invés de pagar juro. Certa vez eu estava refletindo sobre juro, então eu cheguei a... Isso aqui é coisa minha, viu? Foi eu que inventei isso, né? O jeito Levi de ensinar. O que é juro? Eu poderia pegar esse conceito, né? Eu não preciso desse conceito, não. Juro. Olha só o que eu... Isso aqui está no meu e-book. Juro é uma punição que você recebe por ter antecipado um consumo. Apesar de não ter o dinheiro, pegou o dinheiro emprestado e adquiriu alguma coisa. E se o que foi adquirido não rende nada, ou ajuda pouco a pagar a dívida contraída, sobrando para você pagar com seu suor, esse juro é muito ruim. Faz sentido? Tá? A gente pode ficar estudando aqueles manual, aquela coisa. Não, mas não se diz não. Esse tipo de juro você quer pagar ele? Tá? Quando você faz um financiamento no banco, aqueles de capital de giro, certo? Aquele de capital de giro é esse juro aqui, certo? Até o da casa também, tipo assim, tem que ver uma outra lógica também, mas dependendo do que você fizer, se tiver como pegar e antecipar para não ficar pagando muito juro, porque você compra uma casa e paga 3 casas, entendeu? Então, é nesse sentido que está aqui a pegada do juro. Vamos pegar ver o outro juro agora? Juro é um prêmio que você recebe por ter postergado o consumo, ou seja, não vai ser agora, vai ser no futuro. Você utiliza o pouco que tem e guarda. E, em princípio, aplica. Isso te rende juro. Logo em seguida, quando a quantidade de dinheiro aumenta, você compra uma coisa, certo? Você pode comprar um imóvel, certo? Então, aí a gente chega à conclusão que esse juro é o quê? Esse juro é muito bom, é muito bom, olha só. É melhor pagar juro ou ganhar juro? Pergunta, né? Agora tem um detalhe. Você está disposto pelo suor que você vai ter que fazer para você não pagar e para você ganhar? Vai demorar um certo tempo. Lembra daquela história do copo que tem que transbordar e depois, na hora que transborda, que ele passa a cuidar. Então, primeiro você cuida do dinheiro, depois o dinheiro cuida de você. Certo? É uma questão de mentalidade, certo? Na verdade, eu acredito que as pessoas que elas não guardam muito dinheiro é porque elas não refletiram muito. Muitos daqueles que escutassem, talvez, e pensassem um pouco... Tem idade também. Tem idade para se fazer essas análises também, né? Tem muita coisa. Mas eu imagino assim, se pensar um pouco, começa a guardar. Tá? É quase que automático. Começou já tem essa vontade de guardar. Então veja bem que a decisão de pagar juro ou de ganhar juro é uma decisão pessoal. Então, se você, lembra que eu estou falando, você está no caminho da prosperidade, aqui você já pode analisar, você está ganhando juro ou pagando juro? De repente aí já tem um pedaço da resposta, né? Se você está pagando juro, está no caminho. Se não, então reflita, né? e muda a rota, né? Porque senão não está no caminho da prosperidade. Vamos continuar. Esse foi o item de número 5.